Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe. Um bom sábado para aqueles que são adventistas, para os que não são, uma boa noite. Deus abençoe. É um privilégio podermos estar estudando a palavra de Deus. Eu queria agradecer desde já a todos os inscritos do canal e também pedir àqueles que ainda não se inscreveram que possam se inscrever no nosso canal, que possam entrar no YouTube, digitar Missionário Ricardo Lins, e aí o que você vai fazer? Você vai se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, tá? Para que você seja notificado de todo o conteúdo do nosso canal. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a palavra de Deus com os nossos irmãos, que o Senhor possa falar ao coração de todos aqueles que irão nos ouvir nessa noite e também ao meu coração. Seja nosso professor, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é: a soberba precede a queda. Irmãos, se existe algo em que nós, seres humanos, temos que ter cuidado e lutar e pedir o poder de Deus para vencer, é o orgulho. Porque o orgulho precede a queda, a ruína. Olha o que Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Interessante, irmãos, que pouco antes da queda de Pedro, Cristo orientou Pedro. O que Cristo disse para Pedro? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E Simão era um líder dos apóstolos, era um homem que andava constantemente ao lado de Jesus. E, no entanto, Jesus o advertiu de que Satanás poderia usá-lo. E, de fato, isso aconteceu. Irmão, se Pedro, Simão, o apóstolo, que se tornou depois um líder, foi usado por Satanás e andava com Jesus, quem dirá nós? Então nós temos que ter muita atenção, porque o orgulho, ele é como uma... Existe um pensamento que diz que o orgulho é como uma cebola. A cebola, quando você tira a primeira camada, tem uma segunda camada. Quando você tira a segunda camada, tem uma terceira camada. Ou seja, na superfície de cada pecado existe orgulho. Uns menos, outros mais. Né? E junto com o egoísmo, a irmã White nos deixa claro que são dois defeitos de caráter quase incuráveis. Né? Mas o que fez com que Lúcifer caísse do céu? O orgulho. Né? Quão sincera era a amizade do Salvador para com Pedro. Quão compassiva a sua advertência. Mas essa advertência não foi bem recebida. Acho que Pedro não conseguiu entender a mensagem que Jesus queria transmitir a ele. Com autossuficiência, e aí a gente já fica claro para a gente por que Pedro caiu. Autossuficiência. Pedro era um tipo de homem que ele, em alguns momentos, demonstrava se sentir melhor do que os outros, demonstrava ser melhor do que os outros, demonstrava ser mais forte, né, mais corajoso.
ou seja, ele tinha autossuficiência, né? Pedro declarou presunçosamente que jamais faria aquilo de que Cristo o advertira. E aí ele diz: Senhor, disse ele, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. E aí que está o problema, porque às vezes a gente fala coisa que a gente não sabe. E Pedro falou algo de que ele não tinha consciência do que ele estava falando. Ele foi tomado pela presunção. Sua confiança em si mesmo tornou-se sua ruína. Pedro confiava em si mesmo. E isso é que levou ele para o buraco, que tornou a ruína dele. É claro que quando fala de ruína, eu não estou falando que Pedro se perdeu, mas fez com que Pedro caísse, tombasse, né? Por isso que o texto de Paulo é: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então a gente tem que estar desconfiado de nós mesmos, a gente tem que estar atento para que a gente não caia. Sua confiança em si mesmo tornou-se sua ruína. Ele induziu Satanás a tentá-lo, e ele caiu nas artimanhas do astuto inimigo. Quando Cristo mais necessitava dele, estava do lado do adversário e negou abertamente o seu Senhor. E nós lembramos claramente do relato, né? Quando foram até Pedro perguntá-lo se ele era um apóstolo de Cristo, e ele disse: não sou um apóstolo de Cristo. O relato diz, até no livro de Lucas, que em um dado momento, alguns acusadores olham para Pedro e dizem: olha, ele é um daqueles que andavam com o Cristo. E aí Pedro diz: não, eu não sou, eu nunca o conheci. Então, irmãos, talvez, ouvindo esse relato, você possa até julgar Pedro, mas nós fazemos o mesmo que Pedro, ou até pior. Porque todos os dias que nós deixamos de fazer algo por Cristo, nós estamos negando e nós estamos tomando partido do lado do mal. Muitos hoje em dia se encontram onde Pedro estava, quando em confiança em si mesmo declarou que não negaria o seu Senhor. E devido à sua autossuficiência, tornam-se fácil presa dos ardis de Satanás. O problema do ser humano é a autossuficiência, a autoconfiança. Eu posso, eu fiz, eu consigo. Irmãos, a gente não pode nada sem Cristo Jesus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Nós não somos nada. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, irmãos, nós temos que reconhecer a nossa condição e deixar de ser teimosos, para que não venhamos ser presas fáceis nas mãos de Satanás. Os que compreendem sua debilidade confiam no poder superior ao próprio eu. Quando você reconhece a sua condição, você não confia em você, você confia em Deus. Você sabe que o socorro, a vitória vem de Deus e que você não pode fazer nada. Você não pode dar um passo sem Deus. Eu não posso dar um passo sem Deus. Então, irmãos, nós não podemos nada. Nós não conseguimos nada. Tudo que somos e temos vem de Deus, tá? É Deus que te dá saúde, é Deus que te dá força para trabalhar, é Deus que permite que você tenha um sono reparador, é Deus que dá saúde. Tudo é Deus, irmãos.
até eu estar falando com você aqui e ter fôlego de vida, é Deus. Amém? Muito bem, irmãos. E enquanto olham para Deus, Satanás não tem poder contra eles. Estes que compreendem a sua debilidade e que, em vez de olharem para si mesmo e assumirem uma autossuficiência e canalizam a glória para Deus e olham para Deus e sabem que o socorro só pode vir de Deus, este Satanás não consegue derrubar. Por quê? Porque a confiança deles está em Deus, né? Eles não confiam em si mesmo. Eles não estão contentes consigo mesmo. E o homem que Jesus não pode salvar é aquele que está contente consigo mesmo. Eu não sei se eu estou falando para alguém nesta noite que está contente consigo mesmo, com a sua vida. Meu amigo, se eu estou falando para alguém nesta noite que está contente consigo mesmo, mude o quanto antes, porque essa atitude não vai permitir que você um dia esteja no céu, e você limita, você bloqueia a ação do Espírito Santo na sua vida. E Jesus, portanto, ele não pode te salvar, porque você está cheio de si, eu estou cheio de si. E se eu estou cheio de si, eu estou cheio de justiça própria. Então, assim, e a minha justiça aos olhos de Deus é como um trapo de imundícia. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha nos despir desses entulhos, dessas mazelas, dessa sujeira do pecado. Entendeu, irmãos? Lembremos-nos de que, se não atendermos às advertências que Deus nos faz, há uma queda diante de nós. Cristo não evitará os ferimentos daquele que se coloca espontaneamente no terreno do diabo. Tem gente que vai em busca da tentação, que planeja, arquiteta a tentação, a fazer o mal. E esses irmãos, eles ficam sem a proteção de Deus. Ou seja, eles perdem a proteção de Deus, né? Deus continua lutando, falando com eles, mas eles, por pisarem no terreno encantado do diabo, eles começam a ser iludidos pelo mal. E aí começam a dar passos desacertados. E Deus não quer que isso aconteça conosco. E aí o que acontece? Geralmente essas pessoas, lá na frente, elas se ferem, elas se machucam, elas quebram a cara. Por quê? Porque elas não dão ouvido a Deus, elas não procuram esperar no Senhor, elas não procuram pedir a Deus que faça uma desintoxicação na vida delas com relação ao pecado. E aí, irmãos, é derrota na certa. Por isso, irmãos, que nós temos que confiar no Senhor. Por isso que a nossa oração deve ser: Senhor, salva-me de mim mesmo. Senhor, me ajude a me ajudar, porque eu sou o meu maior inimigo. Eu sou o meu maior adversário. Então, irmãos, Cristo não evitará os ferimentos daquele que se coloca espontaneamente no terreno do mal. Ele deixa que o presunçoso, que age como se conhecesse mais do que o seu Senhor, prossiga em sua pretensa força. Então vem o sofrimento e uma vida mutilada, ou talvez a derrota e até a morte. Olha como é que é sério. Se a pessoa persiste no caminho errado, o que acontece? Além de ter uma vida de sofrimento, uma vida mutilada, uma vida de derrota, é possível que ela passe até pela morte, que ela venha
morrer, que ela venha morrer, se perder por teimosia. Na peleja, o inimigo se prevalece dos pontos mais fracos na defesa daqueles a quem está atacando. E é aí que ele faz seus ataques mais impetuosos. O cristão não deve ter pontos fracos em sua defesa. Deve ser protegido pelo apoio que as Escrituras dão àqueles que fazem a vontade de Deus. A pessoa tentada, irmãos, ela obterá vitória se seguir o exemplo daquele que enfrentou o tentador com as palavras. Está escrito. Jesus não debateu, não dialogou com o diabo. Jesus simplesmente respondeu, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pode estar segura na proteção de um assim diz o Senhor. Então, é dessa forma que nós devemos lidar, irmãos, com o mal. E não brincar, e não desdenhar, e muito menos dialogar. O Senhor permite que seus filhos caiam, e então, se eles se arrependerem de seu mau procedimento, ajuda-os a se colocarem no terreno vantajoso. Como o fogo purifica o ouro, assim Cristo purifica seu povo pela tentação e pela provação, desde que você faça a sua parte. Ricardo, qual é a minha parte? A nossa parte é andar com Cristo, é passar tempo com a palavra, é passar tempo em oração, é estudar a lição, o espírito de profecia, é pregar o evangelho e apressar a volta de Cristo, sempre desconfiando de nós mesmos, porque temos que ter cuidado, irmãos, para que não haja em nós orgulho espiritual, altivez, soberba, e que não haja, irmãos, autossuficiência. Isso é terrível. Então, irmãos, está aí o exemplo do apóstolo Pedro, que se permitiu que a autossuficiência que Satanás desenvolvesse nele a autossuficiência, e ele acabou sendo usado pelo mal para falar de algo que nem mesmo ele sabia o que ele estava falando. Então, irmãos, o diabo ele não escolhe pessoas. Eu vou escolher esse aqui, eu vou escolher esse aqui e aquele ali não. Vou escolher esse aqui que é mais fraco, aquele ali nem tanto. O diabo ele não tem preconceito. Se é jovem, se é de idade, gente já mais experiente, com 50 anos, se é um adolescente, se são pessoas da faixa etária de 30 a 40 anos, ele trabalha em cima de todos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus veio para destruir as armas do diabo. Ele veio para aniquilar a força do mal. Ele veio para nos dar esperança e força para vencermos pelo nome dele e pela autoridade dele e pelo sangue dele. Amém? Então, irmãos, o tema de hoje é cuidado com a soberba, com o orgulho, porque Deus não suporta o orgulhoso. O orgulhoso, ele é insuportável. Imagine você conviver do lado de uma pessoa insuportável. Deus não suporta o orgulhoso. E orgulho, a soberba, precede a ruína, irmãos. Então, se você é um orgulhoso, se eu falo nesta noite para alguém que é um orgulhoso, peça a Deus para arrancar isso da sua vida.
peça a Deus para te tornar uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que esteja disposta a ouvir, a estar atento a tanto conselhos bons como críticas construtivas que sirvam para o seu crescimento, porque às vezes nos vêm críticas, mas são críticas construtivas para o nosso bem. Coisa que o orgulhoso mais odeia ser contrariado. Irmãos, foi o orgulho que fez com que Satanás caísse do céu. Então cuidado, porque se você permanecer no orgulho, como se você permanecer em outros defeitos de caráter, mas eu estou falando especificamente do orgulho nesta noite, você está refletindo o caráter de Satanás. E o caráter que tem que estar em nós é o caráter de Cristo, que é um caráter manso e humilde. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser ferramentas nas mãos de Deus. Que nós possamos ser bocas de Deus nesse mundo. E que das nossos lábios possam sair palavras que venham pronunciar edificação para a vida do nosso semelhante. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você peça a Deus para erradicar da sua vida o orgulho, a soberba, a autossuficiência. E que peça a Deus que te esvazie de todo o eu. E que você seja preenchido pela plenitude do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos dá orientações e nos adverte a todo momento de defeitos de caráter que nós temos que podem nos destruir. Uns é o orgulho, outros são o egoísmo, outros são a impaciência, outros são a mentira. Senhor, limpa-nos de todos esses entulhos, de toda essa sujeira e nos encha do Teu Espírito Santo. Nos batize com o Teu Espírito Santo e nos ajude, Pai, a sermos verdadeiros cidadãos do Reino dos Céus. Para aquele que me ouve, que é meu irmão na fé, minha irmã, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê vitória sobre o pecado. Para aquele que é jovem, que o Senhor ajude esses jovens a erguerem, a se erguerem, a se posicionarem e a cumprirem o seu legado aqui nessa terra. E para aquele que ainda não se posicionou ao seu lado, não tomou uma decisão, que o Senhor possa trabalhar na vida dele, que o Senhor possa esvaziá-lo de todos os defeitos de caráter e que o Senhor possa fazê-lo dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, meu irmão, e que você tenha uma ótima noite.